achou aí? Livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos começar do versículo 1. Vamos até o versículo 11. Romanos, capítulo 5. Amém? Achou aí? Se você está no celular é facinho, né, irmãos? No papel já é um pouquinho mais difícil. Eu sei que você é bom de Bíblia, né? Você acha rápido aí. Romanos 5, versículo 1 a 11 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco nessa manhã. Continue a realizar tudo aquilo para o qual o Senhor preparou essa manhã e o porquê cada um de nós estamos nesse lugar, Senhor. Assim nós pedimos a Tua bênção nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse trecho da palavra de Deus vai falar sobre justificação, né? E o que é essa justificação que acontece nas nossas vidas? A justificação é um reconhecimento de inocência, sabe? É reconhecer que você é inocente. Então imagine, você vai diante de um tribunal e você é reconhecido como inocente. Ou seja, você está livre de tudo aquilo que tinha sobre a sua vida. A partir daquele momento, você foi reconhecido como inocente. Você está justificado, você não deve mais nada, tudo foi pago, está tudo certo. Isso é justificação, né? É isento de penalidade. É isento de penalidade. Você não pode ser punido mais, porque você foi justificado, né? Isso é o sentido de justificação. E ele começa dizendo aqui no versículo 1 isso, né? Justificados, pois, mediante a fé. Então, para ser justificado, ou para entrar no caminho da justificação, nós precisamos ter um negócio muito interessante, que se chama fé. A Bíblia diz aí, mediante, né? Mediante a fé, ou seja, o meio que vai te levar a essa justificação é a fé. Então, pensa aí, justificado, pois, mediante a fé. Você entra no caminho da justificação pela fé. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. Fé no quê? Fé em quem? Porque todo mundo tem fé, mas fé no quê? A Bíblia vai dizer para nós temos que ter fé, né? Vai continuar. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo.
Então a justificação, a isenção de penalidade, a não ter nenhuma condenação contra a sua vida, a justificação que é reconhecer seu estado de inocência, ela vem através da fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é você crer na obra justificadora que Jesus fez por você. Onde Jesus executou essa obra? Na cruz do Calvário. Lá na cruz, quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ele estava justificando você, te dando o direito de justificação. Mas para que esse direito tenha validade na sua vida, tem que ser mediante a fé. Mediante a fé na obra que ele realizou, na obra que ele fez. A justificação não tem nenhum mérito humano. Não tem nenhum mérito humano. A justificação tem uma atitude humana. A atitude de crer no que ele fez por você na cruz do Calvário. Aí você tem acesso a essa justificação. Amém? Você crê, você tem fé em Jesus Cristo? Amém? Você crê em Jesus? Amém? Então, se você crê em Jesus, você já recebeu Jesus no teu coração. Você já entrou pelo caminho da fé, você já está justificado. Amém? Você entrou no estado de inocência. Olha que maravilha, irmãos. Imagine um tribunal, os promotores, advogados de acusação, aquela coisa toda lá movendo, e lá você é reconhecido inocente. Como que você sairia desse tribunal? Não devo nada para ninguém. Sou inocente. Isento de penalidade. Ninguém pode te punir, porque você está justificado. Amém? E olha o resultado disso. Olha o resultado disso. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Paz com Deus. E paz com Deus é um negócio que todo mundo quer ter. Já viu esses movimentos pela paz? Aí vai lá, soltam umas pombinhas brancas, né? Agora nós estamos em paz. A paz com Deus vem quando nós entramos e usufruímos do processo de justificação. Quem não está justificado não tem paz, irmãos. Por mais que busque, por mais que queira, por mais que lute, não tem paz. Porque essa paz vem quando nós temos a justificação. A Bíblia diz que aí nós temos paz com Deus. E uma das grandes questões é que a paz de Deus, ela nos capacita. A paz com Deus nos habilita a vivermos nessa terra de uma forma que agrade e que glorifique o nome de Deus. Se você pegar a sequência aí, olha o que ele vai dizer. Vamos pegar aí o versículo seguinte, né? Nós estamos no versículo 1 até agora. Aí o 2 vai falar assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Então, o acesso à graça é pela fé, né? E na qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, olha o que vai começar o versículo 3. Olha o que vai começar a dizer. O versículo 3 vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Agora começa a abrir algumas coisas. Nós somos justificados, estamos inocentes da culpa, isento de penalidade, mas a Bíblia está dizendo num negócio chamado tribulação. Irmãos. E tribulação é um negócio que mexe com a gente, não é? Você já passou alguns momentos atribulados aí da sua vida? É fácil nos momentos de atribulado? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que quando nós somos justificados, nós temos, mediante a fé, e nós entramos nessa justificação através de Jesus, nós temos a paz de Deus. A paz de Deus nos capacita a andar nas tribulações. A paz de Deus nos habilita e nos dá graça e sabedoria para andar no meio das tribulações. E uma das coisas que mais temos nos nossos dias são tribulações.
Né? Hoje tem tribulação para todo lado, irmãos. Né? É tribulação disso, tribulação daquilo. Né? E olha que vai continuar dizendo, o versículo vai continuar dizendo: nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. As tribulações é dos outros? Não, as nossas próprias, são nossas mesmo. Sabendo que a tribulação produz, o que a tribulação vai produzir? Perseverança. Algumas traduções diz paciência. E uma das coisas que hoje as pessoas não têm muito é perseverança ou paciência. As pessoas não têm paciência. As pessoas tudo agitado, não é, irmãos? Já viu como que as pessoas são agitadas hoje? E corre para lá, corre para cá. Experimenta você ficar no semáforo, primeiro carro, e aquele negocinho, agora tem um cronômetro, começa a contar aquele negocinho, não é? Você fica olhando naquela... O que não tem mais, você fica meio apavorado, não é? Você chega num semáforo que não tem, fala, nossa, mas agora não estou sabendo quando vai abrir esse negócio. O que é isso, né? Por quê? Porque o sistema vai acostumando a gente com isso. Aí fica lá, hora que deu verde, meu amigo, se você tiver o primeiro, saia, rapidinho. Porque se eu estiver atrás do seu, eu vou buzinar. Vamos, meu filho, vamos embora, não é? Não é assim que acontece? Por quê? Porque as pessoas estão sem paciência. Eu acho que assistiram muito Chaves, né? Você já assistiu Chaves? Tem gente que assistiu, mas fala, vou levantar minha mão. Ninguém tem paciência comigo. Né? Por quê? Porque as pessoas estão sem paciência, irmãos. Agora, a palavra de Deus diz que a paz agindo em nossas vidas, nesses momentos de tribulação, porque trânsito é uma tribulação tremenda, né? Nesses momentos de tribulação, ela vai produzir perseverança, vai produzir paciência. Tem gente falando assim, é que eu sou pavio curto. Não, é que está faltando paz de Deus aí. É que é meu jeito. Tudo bem, é o seu jeito, mas está faltando alguma coisa aí. Não dá para a gente arrumar nossas desculpas, né? E a gente é bom nisso, arrumar desculpa é conosco mesmo. Porque a Bíblia está dizendo que essa paz vai produzir no meio das tribulações, no meio das lutas, porque a gente fala assim, mas andar com Jesus agora não vai ter mais nenhuma tribulação, não vai ter mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isso é utopia, irmãos. Isso não é verdade. Quem não passa a luta, quem não passa a tribulação, quem não passa a dificuldade, mas a Bíblia vai dar as ferramentas, a condição para você passar. E aqui que é a grande diferença de quem anda com Deus, quem tem a paz de Deus e quem não tem. Porque a tribulação vem para todos, irmãos. Todo mundo passa. E aí vai continuar. A tribulação aí vai produzir perseverança ou paciência. A perseverança ou paciência vai produzir o quê? Experiência. Ou seja, eu já passei por isso. Eu já sei como funciona. Se eu perguntar para você, que já tem uma caminhada com Cristo, você sabe o que tem que fazer? Eu garanto que você vai falar, eu sei. A grande questão é que a gente já sabe como funciona. Por que a gente não faz? Se eu perguntar um negócio para você, e aí eu me incluo nesse. Se perguntar para você, fazer exercício físico é bom para você? É bom para o seu corpo? Você sabe disso? Sabe, né? A grande questão é, por que não faz? Eu falo, eu não faço porque sou sem vergonha. Porque tempo eu tenho. Você também tem tempo. Minha vida é corrida. Se você priorizar e organizar, você vai encontrar aquilo que é, né? Esses dias eu estava lembrando, né? Eu e a Luciane conversando lá em casa. Em janeiro, agora 10 de janeiro, fez 4 anos que eu passei pelo transplante hepático. E quando eu voltei, dia 18 de janeiro eu voltei para casa. Era um sábado, né? 18 de janeiro de 2020. E quando eu cheguei em casa, eu saí do hospital com uma missão. A minha missão era caminhar. A médica falou, olha, uma coisa que você tem que fazer é caminhar. Você chega na sua casa, começa a caminhar. Quando eu saí do hospital, eu ainda saí muito inchado. Né? Barriga alta, as minhas pernas não eram essas pernas fininhas que eu tenho hoje, eram as pernas grossas. Sabe? Já tive perna grossa, essas coisas aí, sabe? Já tive esses negócios aí. Eu não tenho problema com essas coisas, sabe? Graças a Deus.
Eu falo, minhas pernas fininhas, mas me carrega, vai para todo lado. Maravilha, não tem problema com essas coisas. Mas as pernas muito grossas, o chinelo não cabia no pé, porque o pé é muito inchado de todo o processo que eu passei, né? E ela falou, você precisa caminhar. Na minha casa tem uma varandinha, tem acho que uns 10 metros, aquela varandinha. E todo dia eu saía de manhã, bem devagarzinho, arrastando o pé. Eu pegava uma varinha que eu tinha lá, eu ia até lá, 10 metros e voltava. Aí cansava, eu descansava, de tardezinha, mais 10 metros, voltava. Isso foi um bom tempo no começo. Um bom tempo. Depois eu comecei a melhorar, comecei a sair para o quintal. Comecei a dar uma voltinha no quintal. Aí é mais longe um pouquinho. Eu moro numa chácara, tem um espaço maior, né? Então comecei a dar uma voltinha. Depois eu comecei a ir na rua. Ia na rua, dava uma volta. Aí foi desinchando, foi acabando tudo e foi passando. Hoje eu não vou nem na rua mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas por que eu não faço? Entendeu? E toda vez que eu vou lá, a médica, esses 6 meses é mês de voltar lá. 3, 4 meses eu vou lá. Eu tenho certeza, vai perguntar, e aí, está caminhando? Eu estou de carro. Mas a Bíblia está dizendo que nas tribulações, como nós temos a paz de Deus, essa paz vai produzir perseverança, vai produzir paciência, ou seja, vai produzir estabilidade nas nossas vidas. Hoje as pessoas estão muito instáveis, sabe? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Um dia eu sou de Jesus, no outro dia já não sou mais de Jesus. Um dia, pastor, eu posso fazer, eu quero trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Estou com o Senhor. No outro dia, cadê o camarada? Nem no retrovisor você consegue enxergar mais, já sumiu. Sabe? Essa instabilidade, por quê? Porque a gente está firmado nas coisas do mundo, está firmado nas circunstâncias, nas situações. E nós temos que estar firmado na justificação que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. Que nós fomos inocentados lá na cruz, recebemos essa justificação, a paz de Deus vem para dentro de nós, e nós começamos a caminhar com a paz de Deus, junto com a paz de Deus, vêm as tribulações do mundo, mas nas tribulações nós temos perseverança, nós temos paciência, isso produz experiência, eu já sei como funciona. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Não é tão bom quando você tem numa situação, uma circunstância, e alguém chega, eu não sei o que fazer, você fala, não, eu já fiz, já sei como passei, já passei por isso. Eu sei como ajudar você. E aí, a experiência começa a produzir a bens. E o versículo vai continuar, né? Ele vai dizer aqui que a perseverança, experiência, e a experiência, olha o que a experiência vai produzir esperança. Esperança é um negócio muito interessante, irmãos, porque quem não tem esperança, para. Sem esperança a gente para, estaciona. E estacionar não é uma boa decisão. Porque sempre quando pensa em estacionar, pensa subir numa jornada, porque nós estamos caminhando para o céu, pensa subir numa jornada bem alta, num prédio, 40 andares lá, né? E você está subindo, e não tem elevador, tá bom? Então está subindo pela escada. Quando você para, o que acontece? Faz um teste se você mora num prédio aí. Para lá no meio e fica lá parado assim, ó. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para trás. Até para descansar, você vai parar, sentar na escada, você vai olhar para trás. Porque quando a gente para, a gente olha para trás. E a falta de esperança leva a gente a parar. Por isso que a gente tem que sonhar, tem que ter esperança, tem que crer, tem que estar sempre motivando, porque isso nos leva a subir. Às vezes, dar mais um passo, subir mais um lance, é difícil. Mas, nas tribulação, perseverança, paciência, experiência e esperança. Vai caminhando. Deixa eu dar uma corridinha aqui. E aí, olha o que vai acontecer com a esperança. O versículo 5 vai dizer para nós, ora, a esperança não confunde. Algumas traduções dizem, a esperança não traz confusão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como estão as coisas hoje?
Hoje o mundo está numa confusão tremenda, irmãos. Não é? Uma confusão tremenda. Tem até crente falando mal de crente. Pastor falando mal de pastor. A internet está cheia de... isso aqui é daqui, isso aqui é dali. Hoje o diabo está descansando e os crentes estão batendo um no outro. Porque está uma confusão tremenda, não está, irmãos? Está uma confusão tremenda em todos os lugares, em todos os segmentos, no meio de todas as coisas. Por quê? Porque está faltando um negocinho chamado paz de Deus. Ou justificação, caminhada. Viver essa vida. Porque quando eu estou dentro desse processo de justificação, que eu tenho as tribulações vêm, as lutas vêm, mas eu tenho paciência, eu tenho perseverança, eu já conheço, eu já tenho uma estabilidade, eu tenho experiência, eu tenho a minha esperança não é essa terra, a minha esperança não é só as coisas desse mundo, a minha esperança é os céus, é a minha vida, a minha justificação, que aconteceu lá na cruz. Essa esperança, ela me leva a viver e, como que eu posso dizer para você assim, sair dessa confusão toda. Aí você olha para a situação e fala, gente, parece que eu sou um ET, eu não sou desse mundo. Porque olha como está o mundo e parece que eu estou fora desse sistema. Aí vem um e fala um monte de coisa e fala, meu Deus, eu não me sinto assim. Porque o próprio Jesus disse isso, né, irmãos? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O mundo está assim, o mundo está dessa forma, mas mesmo eu estando nesse mundo, eu tenho condição de viver diferente do mundo. Eu tenho condição de ter atitudes diferentes do mundo. Eu tenho condição de viver uma vida que é diferente do sistema do mundo. Isso é ter paz com Deus, irmãos. E isso independe de qualquer circunstância. Deus é tão maravilhoso, porque nós somos assim. Nós sempre colocamos uma condição para fazer uma outra coisa e gerar uma outra situação, não é assim? Pensa assim, você quer emagrecer, você fala assim, se eu trocar de emprego e passar a ganhar mais, aí eu vou emagrecer. Sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai emagrecer. Porque você sempre coloca o emagrecer numa condição. Ou seja, você ainda não tomou a sua decisão de emagrecer. As coisas são independentes das circunstâncias. E Deus é tão maravilhoso que Ele faz isso com a gente. O problema é que a gente muitas vezes não entende isso. Por isso que, quando Moisés foi questionar com Deus, que ele não queria ir lá para o Egito, Deus falou para Moisés, Moisés, as suas desculpas não me convencem. Porque eu já te dei toda a condição. Mas eu não sei falar direito. Sabe? Quem vai falar não é você, sou eu. Vou colocar alguém para falar por você, já que você está aí com medo. Mas as situações não vão determinar o que nós somos. O que vai determinar o que nós somos é o nosso posicionamento naquele que nos justificou na cruz do Calvário. Amém? Então nós precisamos entender isso. Agora, essa confusão toda, irmãos, a esperança não traz confusão. As coisas de Deus não é confusa. As coisas de Deus não é para trazer confusão para as pessoas. Pelo contrário. As coisas de Deus traz clareza, entendimento. Saber realmente o que Ele fez por nós. E olha o que o versículo 5 vai continuar dizendo. Ele vai dizer, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. A diferença não é ser crente, irmãos. A diferença não é participar de uma igreja. Não é participar de um segmento. A diferença é ter o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo, o que ele vai trazer dentro de você? Ele diz aqui que a esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus está derramado dentro de você. Esse amor que te dá toda a condição
de você viver toda essa justificação. É o amor de Deus que está dentro de você. E esse amor de Deus, que é o Espírito Santo derramado dentro de você, te habilita, te capacita a viver o plano e o projeto que Deus tem com você na face da terra. É esse amor que faz. E esse amor está dentro de nós. Quando você é justificado, você recebe esse presente. Você recebe o amor de Deus. Você recebe o Espírito de Deus dentro de você. Ah, mas eu sou meio turrão, eu sou meio casca grossa, sabe? Comigo é assim. Sabe aquela impressão? Pode ser que você seja mesmo. Mas dentro de você tem um amor. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o amor de Deus está aí dentro. O amor de Deus está aí dentro de você. Ah, mas eu sou meio estranho aqui, dou umas respostas ásperas. Isso aí, irmãos, está na área de comportamento. Mas o amor de Deus está aí dentro de você. O amor de Deus está aí dentro. E eu sempre brinco que o amor de Deus é igual bicicleta. Né? Você sabe andar de bicicleta? Quem sabe andar de bicicleta? Ah, todo mundo sabe andar, hein? Vamos comprar umas bicicletas para nós dar umas voltas aí, né? Quanto tempo faz que você não anda de bicicleta? Faz tempo, né? Mas se você montar numa bicicleta hoje, você consegue dar uma voltinha? A gente segurando um pouquinho, depois a gente solta você devagarzinho? Você consegue. Eu, quando eu era pequeno, tinha por volta de mais um pouquinho, por volta de 12 anos, nós morávamos num sítio. E para estudar, eu tinha que ir de bicicleta. Sabe quantos quilômetros eu tinha que ir de manhã e voltar? 7 para ir, 7 para voltar. São 14 quilômetros em cima de uma bicicleta, todo dia. Naquela época, na escola que eu estudava, o uniforme não era essas camisetas que tem hoje, era um guarda-pó. Lembra do guarda-pó? Isso é da minha fase, do meu tempo, né? O guarda-pó eu colocava dentro de uma pasta, sabe uma pasta de plástico, tinha dois elásticos, você passava aqui e passava aqui. Eu colocava meu guarda-pó dentro de um saquinho de arroz, sem o arroz, é claro, né? Só o saquinho de plástico. Colocava dentro dessa pasta e amarrava na garupa da bicicleta. Quando eu chegava na escola, eu colocava a bicicleta, tirava a pasta, porque era 7 quilômetros de estrada de terra. Aí eu fazia assim, ó, chacoalhou aquele negócio, que ele fazia... O poeirão cobria, irmãos. Aí eu colocava aquele negócio e ia estudar. Já pensou? Que loucura. Era 7 para ir, 7 para voltar. Depois que foi passando, nós mudamos para a cidade, tal. Eu fiquei um bom tempo sem andar de bicicleta. Vendi minha bicicleta. Quando eu vim embora para cá, dei minha bicicleta embora, tal. Agora, depois de casado, já agora, pouco tempo atrás, eu comprei uma bicicleta. Vou comprar uma bicicleta. E eu tenho uma bicicleta. Não faça a pergunta que você quer fazer. Já vou te avisando, não faça essas perguntas. Né? Mas se eu montar na bicicleta, eu consigo andar na bicicleta, porque eu aprendi lá quando eu era pequenininho. Entendeu? Então o amor é isso, irmãos. Às vezes a gente fala, não, mas o amor está aí dentro. O que a gente precisa é trazer ele para fora. Às vezes, né, a bicicleta está lá, né, igual quando você compra esteira, fazer exercício, aquele negócio, né? O negócio está lá, mas tem tanta roupa, tanta coisa empendurada ali que você nem vê mais o negócio lá. Assim também é, o amor está aí dentro de você. Mas você já não consegue ver mais ele, porque está tão cheio de coisa entulhada. E esse sistema faz isso, irmãos. O sistema vai querer entulhar um monte de coisa dentro de você. Para quê? Para que esse amor seja... Ele não vai ser aniquilado, porque ele está aí dentro. Mas ele perde toda a ação, perde toda a força para trabalhar. Mas ele está aí. Quando você é justificado, você recebe a capacitação para viver o plano de Deus. O Espírito Santo que é derramado no teu coração. E para a gente encerrar, não vai dar para a gente escorrer tudo aqui, mas olha o versículo 8. O versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus acreditou em você
mesmo antes de você acreditar nele. Mesmo antes de você acreditar nele, ele acreditou em você. E ele morreu por você, mesmo antes de você o reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia começa dizendo assim: Deus prova. E esse prova, Deus te deu a prova de Deus, a prova do amor de Deus para você, se chama Jesus Cristo. A prova que Ele te deu lá na cruz do Calvário. Amém? E hoje, nessa manhã, que nós vamos celebrar a ceia, que nós vamos trazer em memória o que Cristo fez por nós. Ele te isentou de penalidade, irmãos. Você, diante de Deus, você que tem Jesus como teu Senhor, teu Salvador, você entrou no estado de reconhecimento de inocência. Por isso, Romanos 8:1, nós já ouvimos uma mensagem muito importante sobre isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixa esse sistema, não deixa essa circunstância afastar você do plano e do projeto que Ele tem com a sua vida. Não deixa nenhuma circunstância atrapalhar você no plano e no projeto que Deus tem com você. Amém? Eu convido você agora a fechar os seus olhos por um instantinho. Eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Eu não sei como você tem andado aqui nessa terra, mas de uma coisa eu sei e eu tenho certeza, para que você possa viver tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã, você precisa da justificação. Sem essa justificação de Cristo lá na cruz do Calvário, não tem como a gente viver. Por isso a gente vê pessoas lutando, se esforçando, tentando resolver as coisas, tentando acertar as coisas. E não que elas não são pessoas boas. São pessoas boas, mas estão fazendo da forma errada. A direção não está correta, a direção não está certa. Por isso tem passado por muitos problemas, muitas dificuldades. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não recebeu essa justificação, você ainda não entregou sua vida para Jesus, você ainda não exerceu essa fé em Jesus. Olha, eu conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus. Jesus morreu na cruz, eu sei, mas você precisa ter uma atitude, uma ação, mediante a fé, você precisa ter uma atitude de reconhecer a justificação que Ele fez por você lá na cruz do Calvário, para que essa justificação passe a ter validade na sua vida, para que passe a ter o carimbo da cruz na sua vida. E isso é receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por todos nós, pela igreja nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por essa manhã na tua casa. Obrigado, meu Pai, por esse tempo que nós podemos ouvir a tua palavra. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é quem convence, o Senhor é quem ministra no coração. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao coração de cada um que está aqui. Se as minhas palavras não foram suficientes, que o Senhor continue falando ao coração desta pessoa. Que o Senhor continue ministrando ao coração de cada um de nós aqui, para que nós tenhamos plena certeza e convicção da nossa justificação, através da nossa fé, mediante o sacrifício que Jesus fez por nós, ali na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo, e agradeço, Senhor, pela obra redentora que Jesus Cristo fez por nós, ali na cruz do Calvário. Assim eu oro, agradeço e abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?